Sendo um dos monstros mais icônicos da história do cinema, Godzilla é uma figura que de tempos em tempos sempre volta a aparecer no mainstream, seja por meio da própria franquia de filmes, ou através de referências ou paródias e outras mídias. Mesmo que você nunca tenha visto nenhum filme do bichão, o que eu acho bem difícil, a premissa básica do que acontece no filme eu acho que é bem intuitiva. Tipo, tá uma cidade lá vivendo normal, daí o Godzilla chega, destrói tudo, aí pessoas gritam, correm, elas têm que achar uma forma de derrotar ele, ou só de parar ele, e aí fazem isso e acaba. Quase isso. Mas pra quem já tem uma certa bagagem com os filmes do Lagartão, já deve ter notado que tem uma certa diferença entre os filmes ocidentais e os filmes orientais do Godzilla. E uma das diferenças é a indústria na qual as duas versões circulam. Resumindo bastante para quem não conhece, o Tokusatsu é um gênero de produções japonesas que são voltadas principalmente para a televisão. As suas características mais marcantes são o uso de fantasias exageradas, poses super dramáticas e o uso e abuso de efeitos especiais. Entre os exemplos mais famosos estão a franquia Kamen Rider, as séries de Super Sentai, que inclusive deram origem aos Power Rangers, e é claro, os filmes de monstros gigantes, os famigerados Kaiju. Diferente dos blockbusters de alto orçamento da Hollywood com efeitos especiais primorosos de primeira linha, esses filmes não estão tentando não parecer toscos e nem muito ridículos, até porque parte da graça é ser bastante exacerbado e dramático. Já virou parte da linguagem desse gênero. Outro ponto importante ressaltar é a diferença na caracterização do Godzilla nas duas versões. Enquanto que o Godzilla americano parece mais um animal selvagem defendendo seu território, o Godzilla japonês lembra mais a figura de um kami, que são esses seres sobrenaturais venerados no shintoísmo. Eles operam mais como forças da natureza que vivem independente dos humanos, por mais que ainda tenham certa ligação com eles. Para efeito de comparação, imagina que o Godzilla está mais próximo de um curupira ou uma caipora do que um dinossauro ou um kraken. Não é à toa que tanto no primeiro filme de 54 quanto no Minus One de 2023, o Gojira, no original, já era uma lenda cultuada pelos moradores do vilarejo próximo onde ele habitava, e que apenas se tornou uma besta hostil e implacável depois dos testes nucleares que o governo americano fez na região. E é justamente nesse ponto que mora o verdadeiro terror do Godzilla, a ameaça nuclear. Após a Segunda Guerra Mundial e a ocupação norte-americana, houve um decreto de silêncio imposto aos japoneses quanto aos ataques de Hiroshima e Nagasaki. Qualquer comentário, reportagem ou divulgação de informação sobre o evento era proibido de circular. Com isso, a população japonesa ficou com uma necessidade de materializar de alguma forma essa angústia e trauma que a bomba marcou tanto no corpo quanto na memória da população. E essa externalização se deu na forma de um monstro, uma criatura que é tanto uma vítima quanto um emissário da própria guerra. Uma figura que amedronta e fascina, exatamente pelo quão íntima ela é. Agora, por mais que o Godzilla simbolize a guerra em si, eu não acredito que ele metaforicamente seja a guerra. Até porque isso implicaria que as mortes e destruição que ocorreram na guerra foram consequência dele, e isso é uma interpretação meio sem pé nem cabeça. Mas então, se a culpa não é dele, então de quem é? Now I am become death, the destroyer of worlds. Antes mesmo de ficar conhecido como o grande vencedor do Oscar de 2024, Oppenheimer já era um filme bastante comentado desde a época da sua produção. E talvez o fator principal para isso seja o seu realizador, Christopher Nolan. Então, eu não gosto do Nolan. Acabei de perder metade dos meus inscritos. Ok, calma, não é que eu não gosto do Nolan, é só que eu não sou do time que acha que ele é o cineasta mais revolucionário, pirocudo e foda dos últimos anos. No mínimo eu falo que ele é o mais influente, por bem ou por mal. Dito isso, eu não apenas acho que Oppenheimer é um dos melhores filmes dele, como também digo que se não fosse pelo Nolan, talvez esse filme não funcionasse. Uma das coisas que me incomodam bastante nos filmes do Nolan é que, por eles terem muito essa cara de filme épico e grandioso e maior que a vida, eles acabam perdendo muito da dimensão humana neles. Quer dizer, não é necessariamente ruim quando o filme tenta ter grandes pretensões e extrapolar ao máximo a criatividade do telespectador. Só que, no caso do Nolan, eu tenho a impressão de que ele está mais se exibindo pelo quão elaborado ele consegue fazer os universos dele, do que dando atenção às pequenas coisas que importam para a história em si.
como os personagens, as motivações e emoções deles e tudo mais. Mas com Oppenheimer eu sinto que toda essa vibe grandiosa do filme é muito bem-vinda, porque talvez não tivesse outra maneira de retratar esse personagem com várias camadas e que é tanto uma figura de admiração quanto nojo pelas conquistas que ele fez. Diga-se de passagem, o ator também é excelente em retratar várias complexidades da psicologia do personagem com apenas pequenas nuances na atuação dele. Talvez o que eu mais gostei no filme é a forma que ele é montado, porque ele intercala vários momentos que o personagem está seguindo um fluxo de pensamento com flashes de átomos e galáxias e várias coisas explodindo na tela. Isso dá uma cara do filme ser tão volátil e impreciso quanto as memórias e a história que está sendo registrada para você. Eu acho bem da hora. Mas pra não dizer que eu morri de amores pelo filme, eu ainda tenho um certo incômodo com uma coisa que é mais algo meu do que uma crítica em si. E é o lance de que, para um filme que retrata um dos períodos mais sombrios e macabros da história da humanidade, ele não tem tanta dimensão assim. E eu sei que a proposta do filme é justamente ser esse estudo de personagem, dessa figura histórica cheia de camadas e complexidade. Mas eu também fico me perguntando até que ponto é saudável ver esse caso específico apenas nesse microcosmo. Eu tô falando isso porque ao fazer um filme, o diretor não vai ter tanto controle sobre ele depois que ele for a público. As ferramentas de controle dele se limitam apenas às escolhas e decisões enquanto o filme está sendo feito. A forma que ele vai ser interpretado e significado e apropriado pelo público é algo que vai além. Por mais que ainda existam autores que se acham autoridade nisso. Eu não tô querendo dizer com isso que o Nolan tava tentando fazer um revisionismo histórico e apagar a culpa da bomba atômica do Oppenheimer ou qualquer merda assim. Eu só tô dizendo que é bem mais conveniente ele ter escolhido retratar esse evento específico apenas pela ótica do criador da bomba atômica. Esse personagem que, em teoria, carrega toda a culpa e fardo desse evento que mexeu com toda a humanidade. Essa imagem de um Prometeu americano que carrega o fardo do mundo todo nas costas. É certamente uma ideia de filme que traz bastante prestígio para o nome de um diretor como ele. Não é à toa que ele ganhou o Oscar por isso. No fim, eu acho que ele fez um ótimo filme com uma proposta e uma realização muito boa, mas que perde bastante em relevância comparado a outros filmes da sua época e a outros filmes que o diretor também já fez. Pois bem, agora que eu já falei do lado do médico e do lado do monstro, falta só mais uma coisa. Algo no meio do caminho. Frankenstein é uma das obras mais importantes para a consolidação do gênero de ficção científica, e medir o tanto de influência e obras que foram inspiradas pelo romance da Mary Shelley é praticamente impossível visto o quão grande esse número é. Contudo, tem uma adaptação específica que eu acho bem curiosa, e é o Pinóquio do Guillermo del Toro. Pode parecer que eu tô vendo cabelo em ovo, mas se liga. A história é sobre um inventor que, após uma tragédia na família, se encontra tão desamparado que busca fazer um ser artificialmente para preencher esse vazio deixado pela morte. O que ironicamente não funciona, porque o ser, além de não corresponder às expectativas do seu criador, acaba virando um espelho para tudo aquilo que ele abomina e tem medo. Pois é. Isso não é novidade quando se olha para a filmografia do diretor. Desde o Labirinto do Fauno, passando por Hellboy e indo até A Forma da Água, é bem evidente a paixão que o Guillermo del Toro tem em criar esses mundos e criaturas fantásticos. Mas no filme do Pinóquio, eu creio que seja um caso especial, porque quando ele escolhe colocar esses elementos que nós normalmente encontramos em filmes de monstro, como a descoberta da criatura pela sociedade e o desejo dela ser usada como uma arma militar, uma manobra política ou apenas como entretenimento, colocar isso tudo nesse conto de fadas em específico faz com que os paralelos de como a juventude e a inocência das crianças são exploradas e manipuladas pelos adultos ficam bem mais evidentes. E eu acredito que é nesse ponto que está o terror mais presente e enraizado no nosso imaginário desde que nós somos pequenos. Sabe, é bem fácil de imaginar que, de uma hora para outra, do dia para a noite,
tudo aquilo que conhecemos como normal mude por alguma força externa, uma guerra, um vírus, um monstro, algo que nós não temos controle sobre. Só que na realidade, aquilo que realmente nos machuca e destrói é algo que está presente conosco por bastante tempo, como um amigo, um parente próximo ou até nós mesmos. Ou melhor, uma parte de nós mesmos que nós não queremos que o resto do mundo veja e que não percebemos o quão danosa ela é até que seja tarde demais. Talvez, apenas talvez, nesse olhar fascinante que o Del Toro coloca nos seus monstros, esteja uma humanidade que muito de nós já esqueceu que existia. Não só de criar uma coisa feia, nojenta e cheia de dentes no escuro, mas em colocar uma alma e uma identidade neles, nessa coisa que à primeira vista nos dá tanto medo. Não precisa ser grande coisa, pode ser bem sutil, algo que nem todos vão notar. Apenas aqueles que se identificarem com o monstro. Portanto, caso você queira criar um monstro, aqui vai minha melhor dica. Faça ele parecido, mas não muito, com você mesmo. Tentei fazer uma coisa meio host, meio apresentador, só que eu acho que ficou mais na vibe de gogoboy, então não sei se vai atrair muita audiência, não sei se vai atrair o público certo, mas tamo aí.